11h04, vamos já falar sobre a Datafolha, né? Falar sobre Datafolha, falar sobre a queda na aprovação ao governo Lula, isso está repercutindo bastante. Esse daí é o gráfico divulgado hoje pelo jornal Folha de São Paulo, tanto no impresso quanto no online. A reprovação ao governo Lula, é importante dizer, essa é uma pesquisa com recorte da capital paulista, na cidade de São Paulo. Foi a mesma pesquisa feita para falar sobre a corrida a Prefeitura de São Paulo, né, que colocou o empate técnico entre Boulos e Ricardo Nunes. O que diz essa pesquisa? A reprovação ao governo Lula na cidade de São Paulo cresceu, e cresceu bastante, 9 pontos percentuais no intervalo de pouco mais de 6 meses. E a aprovação ao governo Lula caiu 7 pontos percentuais. Mostra de novo esse gráfico aqui pra gente, porque a gente vê o que a gente chama de boca do jacaré se fechando. A linha azul é o que consideram o governo Lula ótimo e bom. A linha vermelha é o que considera o governo ruim ou péssimo. E estão muito próximos aqui. No total, 38% consideram a gestão ótima e boa, que é justamente esse azul, que caiu bastante, era 45% e agora está em 38%. E 28% avaliam como regular, que é essa faixa azul clarinha, que é regular, que também caiu um pouquinho. E a vermelha é os que consideram a gestão Lula ruim ou péssima. E aí está com 34% aí dos que consideram ruim ou péssima. Bom, ontem, em entrevista ao SBT, o presidente Lula falou sobre a queda da popularidade dele. Ainda não tinha saído Datafolha, ele estava comentando a última pesquisa IDEC a respeito da popularidade dele, que também mostrou uma desaprovação. E ele concordou dizendo que o governo dele ainda está aquém do que ele prometeu. Vamos ouvir. E você utiliza a pesquisa não para ser contra, para ficar muito feliz ou muito triste com a pesquisa. Você utiliza a pesquisa como um instrumento de ação e de mudança da tua estratégia de governo. Eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma razão para o povo brasileiro me dar 100% de popularidade, porque ainda nós estamos muito aquém daquilo que nós prometemos. Eu sei o que eu prometi para o povo, eu sei os compromissos que eu fiz para o povo, e eu sei que até agora nós preparamos a terra, nós aramos a terra, nós adubamos a terra e colocamos a semente. Cobrimos a semente, agora este é o ano em que a gente vai começar a colher aquilo que nós plantamos. Bom, é importante dizer que essa entrevista de Lula, para quem quiser até conferir na íntegra, ela está disponível no canal do SBT News no YouTube. Ela foi ao ar ontem no SBT Brasil. Vamos lá, Josias, começa com você agora sobre essa queda na popularidade de Lula e essa resposta que ele mesmo dá. É uma análise que ele faz sobre a queda da popularidade dele. Estamos aquém do que prometemos. É o que ele diz e é como ele entende essas últimas pesquisas. Os comentários do Lula sobre as pesquisas fornecem material para que ele continue declinando, que a popularidade dele continue caindo, porque ele disse que as sondagens de opinião pública servem, nessa entrevista ele falou, como um instrumento de ação e de mudança da estratégia de governo. Mas aí ele empilhou uma série de declarações que sinalizam uma opção dele, uma opção preferencial pela inação, pela perseverança no erro. O Lula minimizou a queda, né? Ele disse: a gente tem que entender a pesquisa como uma fotografia em função do momento. Só que se você observa o filme, não a fotografia, o filme exibido pelas mesmas pesquisas, você percebe e o Lula se abstém de chegar a esta mesma percepção, que as curvas de aprovação e desaprovação elas estão se aproximando, como você realçou, Fabiola, fechando aí a boca do jacaré, né? A aprovação e a desaprovação estão se aproximando as curvas desde agosto do ano passado. Então, o filme não é bom. Não se trata de analisar apenas a foto, né? Aí, o Lula, que foi eleito por uma pequena margem, ostentando um discurso de pacificador, ele chega a 1 ano e 3 meses do governo dele achando que a polarização é boa. Ele disse, a polarização é boa,
se a gente souber trabalhar os neutros para que a gente possa criar uma maioria e governar o país. As pesquisas mostram que o Lula já não consegue manter nem o apreço dos eleitores dele, os eleitores tradicionais. O IPEC mostrou que ele está perdendo, a popularidade dele é cadente no Nordeste, entre os que ganham até um salário mínimo. Então, ele está perdendo eleitores tradicionais dele. Aí ele esmiuça mais o raciocínio. Ele diz: eu não me preocupo com polarização, porque o Brasil já foi polarizado entre o PSDB e o PT durante muito tempo. Aí, nesse ponto, o Lula confunde gato com porco-espinho, porque quando ele perdeu a eleição para o Fernando Henrique Cardoso e havia a polarização PSDB-PT, o Fernando Henrique parabenizou o Lula, presenteou o Lula com uma transição de mostruário, passou a faixa para o Lula e foi para casa. O Bolsonaro fugiu para a Flórida depois de insuflar o 8 de janeiro, não passou a faixa, tramou o golpe. Na época da polarização PSDB-PT, o tucano com o bico mais afiado no Congresso era o Tasso Gereissati, que se sentava com o Lula quando era necessário, negociava com o Lula. Hoje o Lula rala no Congresso uma oposição que é estrelada por gente como Nicolas Ferreira. Então, como comparar as duas coisas? Como esquecer a necessidade de pacificar o país? Aí vem o Lula e fala sobre a economia. Ele pediu: até agora nós preparamos a terra, aramos, adubamos, colocamos semente, cobrimos a semente, e agora vamos colher. Esse é o ano de colher. Eu tive a sensação, Fabíola, ouvindo essa frase do Lula, eu estava ouvindo o Delfim Neto, da época da ditadura, na época do milagre econômico, quando o Delfim dizia que antes de repartir o bolo, era preciso esperar que o bolo crescesse. Então, eu costumo dizer que no corredor da existência, a paciência fica sempre na primeira porta. É sempre a primeira porta. E um governante precisa saber que deve bater de leve na porta da paciência, senão ela fica furiosa. E o Lula exagera nas batidas. Se ele tivesse ele próprio alguma paciência, talvez ele esperasse um pouquinho mais e acabaria pensando antes de falar coisas como ele falou nessa entrevista. As falas do Lula, Fabiola, elas como que explicam, ajudam a explicar por que a popularidade dele está caindo.